Boa noite! Está começando mais um Planeta SPM. Hoje vamos falar sobre os bastidores da notícia e os desafios da reportagem. Eu sou Mariana Saad e vamos receber nos estúdios da SPM em São Paulo o jornalista e repórter Thiago Jock. Olá, Thiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Lembrando que essa entrevista está sendo exibida pelo portal de jornalismo da SPM São Paulo e para assistir é só acessar o link spm.br/live e se você quiser participar ao vivo do programa é só enviar sua pergunta pelo Twitter, @planeta_ESPM. Para começar, eu gostaria de saber como você chegou no Profissão Repórter. Foi com o meu trabalho de conclusão de curso. Uma pessoa que participou, um professor da ECA, que participou da minha banca, foi professor de um outro repórter, do Profissão Repórter. Uhum. E aí eles estavam precisando de profissionais, o Caio, que é esse meu amigo, foi procurar o Zezo, que é esse professor da ECA, e aí ele mostrou o meu trabalho, assim, a título de exemplo, e aí eu fui fazer um teste, fiz o teste e entrei. Legal. E agora a gente queria saber um pouco como funciona a reunião de pauta, como vocês escolhem os temas dos programas, como é feito, como é esse bastidor assim, do programa? As reuniões são às segundas-feiras, todo mundo pode trazer ideia. E é uma coisa super horizontal, assim, discutida por todos, editores de imagem, editores de texto, os repórteres, o próprio Caco, a Janaína, que é quem dirige o programa. E assim, muito democraticamente, as ideias mais bem aceitas são encaminhadas. Uhum. E a gente viu que você participou de uma matéria sobre imigração e trabalho escravo dos bolivianos. Nela, vocês recorreram ao uso de câmeras escondidas, esse assunto que a gente queria abordar. A gente percebeu que, nesse caso, vocês fizeram tudo para conseguir a notícia. No caso, o uso de câmeras escondidas. Eu queria saber, então, qual é o limite de uma reportagem? Até onde você acha que vale a pena ir para conseguir uma boa matéria? Acho que tem vários limites. A câmera escondida, nesse caso, assim, a gente só conseguiria mostrar aquilo, porque a gente mostra, né, numa tentativa de entrar nas agências de emprego com a câmera declarada e as pessoas fecham a porta. Então, primeiro a gente justifica essa câmera, né, dizendo, ó, a gente não teve acesso a esse lugar. Segunda coisa, uma coisa que o professor repórter faz muito, é mostrar o processo. Então a gente mostra como a gente fez essa câmera, né? A gente mostra que vai escondida, a gente tem o auxílio de um taxista que a gente não identifica, para que a pessoa, né, dali ela está na cidade dela, ela pode sofrer ameaças. Então foi uma das questões que a gente, assim, resguardou o cidadão ali, para que ele não sofresse nenhum tipo de violência ali, porque ele está no lugar dele. E, enfim, nos pareceu justificável justamente por isso, porque a gente conseguia mostrar essa demanda por trabalhadores bolivianos virem para o Brasil só através desse artifício, entendeu? Não acho plenamente justificável a câmera escondida, eu acho que ela tem que ser feita assim mesmo nos casos em que você não tem acesso, a profissão quase sempre mostra que você não teve acesso para justificar o uso dela, entendeu? Uhum. E teve alguma matéria que você participou ou fez que você pensou duas vezes antes de fazer? Tipo, acho que aí vai ultrapassar algum limite, acho que até aí eu não vou. Teve matérias que no ímpeto de fazer, eu julgo que eu ultrapassei o limite naquela adrenalina de executar a reportagem. E depois depois de avaliar ali, depois de um tempo, o sangue baixar um pouquinho, perceber que aquilo tinha sido demais. Um dos casos foi os mineiros no Chile, os 33 mineiros. A gente conseguiu um acesso que ninguém da imprensa tinha, porque a gente conseguiu se aproximar do engenheiro que tinha acesso na obra. Então, mais uma vez, a gente entrou com uma câmera que não é escondida, é uma câmera pequena, meio que disfarçado de operário ali, para conseguir fazer o registro das pessoas saindo. A gente conseguiu assim, uma coisa super exclusiva. E no último dia, depois que eles já tinham saído, surgiu a possibilidade de a gente entrar dentro da mina com essa câmera de novo. E aí a gente entrou, e isso eu acho que assim, foi demais, assim, percebendo, eu estava naquela adrenalina de fazer uma coisa que ninguém tinha, mas assim, julgando isso posteriormente, é um risco que eu não devia ter corrido, né? Tinham 33 pessoas presas ali, né? Então, a chance de eu ficar preso, acontecer alguma coisa, enfim, que eu me arrependeria para sempre, existia, né? Era grande, assim. Então, é um dos casos, assim, que na ocasião, a adrenalina eu não soube avaliar corretamente, assim, fui perceber depois que aquilo tinha sido demais. Aproveitar que você citou uma dessas matérias, qual foi a que mais te marcou?
É muito difícil dizer assim a que mais marcou. Algumas situações assim são especialmente complicadas. A gente fez a revolução no Egito logo depois que derrubaram Mubarak. E aí a gente tentou um visto de jornalista por muito tempo e não conseguiu. E então eu acabei entrando como turista, com uma câmera fotográfica, e todos os hotéis eram vigiados. E, enfim, o material para sair dali, as pessoas que me deram entrevista, que eram os ativistas políticos, estavam sendo presos. Aquele material, se fosse apreendido no aeroporto na saída, as pessoas que estavam nas minhas imagens corriam risco. Eu ia marcar encontros de entrevista, eles pediam para, sei lá, sair meia hora antes, ver se não está sendo seguido. Então, assim, coisas que são muito difíceis de trabalhar num país que não tem liberdade de imprensa, assim. Tem outras reportagens. Eu fiz recentemente, acompanhei um bebê por 5 meses na UTI neonatal. Então, também é um lado assim, dramático e emocional do trabalho, que não tem a ver com risco, com nada, mas que é o envolvimento, você pegar um bebezinho de 600 gramas e acompanhar até os 2 quilos, que é a alta dele, e a emoção dessa mãe que passa 5 meses ali naquele hospital, o momento que ela vai embora. É difícil dizer assim uma reportagem. Cada reportagem acaba tendo uma emoção assim especial, assim, sabe? Mas eu cito essas duas como coisas que mexeram muito comigo, assim. E essa adrenalina assim te motiva? Essa adrenalina em cada matéria? Sim, acho que sim. Acho que motiva todos os jornalistas, repórteres, especialmente as pessoas que estão na rua, né? Acho que sim. Bom, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a alguns segundos a gente volta. Estamos falando com o Thiago Jock. Até lá.